Aleluia. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Obrigado a Deus. Obrigado porque o Senhor se faz presente no nosso meio. Obrigado porque o Senhor já está quebrando cadeias. O Senhor já está libertando pessoas. O Senhor já está restaurando relacionamentos. O Senhor já está curando enfermos. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor é Deus presente, Deus conosco. Tu estás aqui. Te agradecemos. Te bendizemos no nome de Jesus. E para a glória de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória ao Senhor. Antes de se assentar, dê um abraço nesse irmão que está aí do seu lado. E você pode tomar o seu lugar e se assente bem para o meio dos bancos, por favor. Graças a Deus. Então, se existe um espaço vazio do seu lado, se assente bem para o meio dos bancos, para que os nossos irmãos que estão nos corredores possam se assentar. E se você não conseguir se assentar aqui, nós temos espaço na capela. E essa reunião está sendo transmitida ali na capela também. Faz assim para o seu irmão. O tema para 2018 é perseverança. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Josué, capítulo 14, a partir do versículo 6. E nós vamos acompanhar um pouco da história de Caleb. E um pouco da perseverança de Caleb. Vamos entender o que significa perseverança. Josué 14, 6. Quem achou, diga amém. Amém. Só um minutinho, faça assim, ó. Aqui em Lagoinha, nós não temos costume de conversar durante a reunião. Então, se alguém conversar perto de você, faça assim. Todo silêncio, todo silêncio, todo silêncio. Há um momento quando nós bradamos, aplaudimos. E eu gostaria que vocês sempre chegassem assim, bem para o meio dos bancos. Há uma multidão lá fora que precisa entrar também. Então, não guarde lugar. Mas agora, olha... Amém. Amém. Diz assim, Josué 14, 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então naquele dia Moisés jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora,
o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Eu estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os Enaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os Enaquins, e a terra repousou da guerra. Por 3 vezes esse texto nos fala sobre perseverança, e fala que Calebe perseverou em seguir o Senhor, o seu Deus. Calebe perseverou em seguir o Senhor, o seu Deus, e porque Calebe teve perseverança em seguir o Senhor, ele recebeu o que recebeu. Por 3 vezes esse texto nos fala sobre perseverança, mas a pergunta que precisamos fazer é: o que é perseverança? Perseverança, ela não nasce de uma decisão solitária do indivíduo. Não é uma decisão que você toma dizendo: do nada, hoje eu acordei de manhã e nada aconteceu comigo e eu vou decidir perseverar. Perseverança, ela nasce sempre de experiências que tivemos, de eventos que vivemos na nossa vida. E Calebe nos relata aqui as experiências que ele viveu, para que nessa altura do campeonato ele pudesse dizer: eu perseverei em seguir o Senhor. Ele diz que ele chegou até Cádiz Barneia, e ali em Cádiz Barneia, aquela cidade, ele recebeu um comando de Moisés e foi espiar a terra. Mas antes de chegar em Cádiz Barneia, nós precisamos saber que Calebe havia vivido anos no Egito. Quando ele saiu do Egito, ele tinha aproximadamente 40 anos de idade. E ele saiu do Egito depois de ver os sinais, os milagres, as maravilhas que Deus havia feito na terra. E ele havia visto de que maneira poderosa Deus havia arrancado o povo de Israel do Egito. Ele havia visto quando o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, o exército egípcio atrás para destruí-los. Moisés então orou ao Senhor, e o Senhor disse: Moisés, marche. E Moisés começou a marchar em direção ao mar, e o mar se abriu. Lá estava Calebe, vivendo essa experiência com Deus, sinais e maravilhas da parte do Senhor. Calebe também estava no deserto, quando eles atravessaram o mar, e pela primeira vez eles olharam para trás e perceberam: não temos o que comer, não plantamos nada nesse deserto, nós vamos morrer de fome. E de repente, na manhã seguinte, aquele dia em que eles oraram perguntando o que vamos comer, Calebe estava lá, quando Deus fez chover maná do céu, o pão do céu, e aquele pão encheu a terra do deserto, e com aquele maná eles puderam fazer bolos e pães, e puderam saciar a fome. Calebe estava lá quando o povo teve sede, o deserto causticante, o calor intenso, e o povo começou a se desesperar porque não havia água. E então Deus falou com Moisés. Moisés foi até a rocha, e ele disse à rocha, e a rocha fez brotar água, e a água que brotou da rocha foi suficiente para saciar a sede de todo o povo. E Calebe
estava lá, vendo esse milagre de Deus, a provisão de Deus, a água brotando da rocha. Caleb estava lá quando o povo queria comer carne, e começou a reclamar e a murmurar: nós só temos esse pão. E então Deus maravilhosamente fez com que milhares e milhares e milhares de codornizes, milhares e milhares de aves de codornas viessem até o acampamento de Israel, voando baixo. E ali estavam os israelitas. Eles saíam da tenda e podiam simplesmente colher a carne, e como que brotava do deserto. Deus estava saciando a fome do povo que queria comer carne. E Caleb estava lá. Caleb estava lá quando Deus falou do monte Sinai, e trovões, e sons de trombeta, e fogo, e fumaça. Ele pôde ouvir a voz do próprio Deus, que falava com eles do monte, e lhes dava as tábuas da aliança, a lei. Caleb ouviu a voz do Senhor. Ele viveu essa experiência extraordinária de ouvir Deus, a palavra da boca do Senhor. Lá estava Caleb no deserto. Ele saía da tenda, e de manhã ele via aquela coluna de nuvem, trazendo sombra sobre ele e sobre todo o povo. E à noite, aquela coluna de nuvem se transformava em coluna de fogo para aquecer o povo no frio rigoroso do deserto. Quando havia o calor durante o dia, Deus os cobria com a sombra da nuvem. Quando havia o frio da noite, Deus os aquecia com o calor da coluna de fogo. E lá estava Caleb, até que eles chegaram a Cádiz Barneia. E ao chegar em Cádiz Barneia, Moisés separou 12 líderes de cada tribo e os pediu para entrarem na terra prometida, porque essa era a razão porque eles haviam saído do Egito. Eles saíram com uma palavra de Deus, e a palavra era para que fossem até a terra prometida e a conquistassem. Por isso eles caminharam 2 anos no deserto até chegarem na terra da promessa. 2 anos vivendo essas experiências maravilhosas, sobrenaturais, extraordinárias, do cuidado de Deus, do carinho de Deus, do amor do Senhor, da proteção do Senhor. 2 anos depois, eles estavam em Cádiz Barneia, prontos para entrar na terra da promessa. 12 espias foram enviados, e no meio desses 12 espias, lá estavam Josué e Caleb. Eles percorreram a terra, viram que a terra era boa, manava leite, manava mel, brotava mel da terra. É verdade, havia gigantes, havia cidades muradas, fortificadas, mas era terra boa. E de repente, quando os espias voltaram, depois de 40 dias de espiarem a terra, eles trouxeram um relatório. A terra é boa, a terra mana leite e mel. Mas desses 12, dez deles permitiram que as informações novas daquela terra, os gigantes, as cidades com muros altos, aquelas informações novas vieram ocupar aquele copo que antes estava cheio com as lembranças das experiências com Deus. E Caleb, bem, o copo de Caleb estava cheio de todas essas lembranças das experiências que ele havia tido com Deus. O copo de Caleb estava cheio de todas as recordações das providências que Deus havia trazido a ele e ao povo no deserto. O copo de Caleb estava cheio
da lembrança, dos sinais, do cuidado que Deus havia tido com ele, com todo o povo no caminho. E porque o copo de Caleb estava cheio, aquelas informações novas, aquelas circunstâncias novas, aterradoras, difíceis, não conseguiram ocupar o coração daquele homem. Quando nós lemos sobre perseverança, no livro de Josué, por incrível, o termo perseverança ali em hebraico significa coração cheio, inteiro, completo. O que aconteceu com Caleb foi exatamente isso. Ele saiu do Egito e a vida dele foi sendo cheia com as experiências que ele tinha com Deus. O coração dele foi sendo cheio do cuidado que ele estava recebendo de Deus. O coração dele foi sendo cheio dos eventos que ele estava vivendo com Deus. E quando ele chegou na terra prometida e viu os gigantes, ele não permitiu que aquelas coisas novas entrassem no coração dele, porque já não havia mais espaço para absolutamente nada. Deus já havia tomado conta de tudo, completado tudo no coração dele. Perseverança. Na história de Caleb, significa que o coração de Caleb estava inteiro, cheio e decidido com um único propósito. As circunstâncias que vieram depois, os eventos que surgiram depois, as histórias que surgiram depois, as palavras que surgiram depois, não conseguiram encontrar espaço naquele coração que estava totalmente cheio por causa das experiências de Deus. E se quisermos saber qual é a definição de perseverança, essa é uma delas. Não existe espaço para nenhuma outra palavra, senão aquela palavra que primeiramente Deus trouxe. Não existe espaço para nenhuma outra sugestão, porque o coração já está cheio daquela palavra que Deus trouxe. Não existe espaço para nenhuma outra adversidade para que ela ocupe o coração, porque o coração já está cheio, completo, pleno de Deus. Perseverança começa, portanto, dessas experiências que temos com o Senhor. Começa com essa ação de Deus na nossa vida, com essas experiências que Ele faz você viver, e de repente quando surge uma palavra diferente, você a traz para o seu coração, mas o seu coração não a recebe, porque ele está preso, capturado, agarrado à palavra que o Senhor trouxe. Isso é perseverança. Nós estamos para começar o ano de 2018, o ano da perseverança. Nós não podemos começar o ano de 2018 com um copo vazio. Nós precisamos começar o ano de 2018 com esse copo cheio. Antes de iniciarmos 2018, nós precisamos nos lembrar das experiências que tivemos com Deus. Antes de iniciarmos o ano de 2018, nós precisamos nos lembrar do cuidado que Deus dispensou sobre as nossas vidas durante, não somente o ano de 2017, mas 2016, 2015, 2014 e dali para trás. Nós só conseguiremos perseverar em 2018, se o nosso coração estiver firme e decidido em seguir a palavra que Deus nos trouxe. Eu sei que você tem promessas de Deus. Eu sei que você já viveu momentos maravilhosos com o Senhor. Eu sei que já houve situações na sua vida em que você gritava: Deus, onde o Senhor está? O que está acontecendo? E Deus sobrenaturalmente trouxe alguém para lhe trazer uma palavra ao coração. Maravilhosamente você veio participar de um culto e de repente você ouviu tudo aquilo que você precisava ouvir, e você teve a certeza de que teve um encontro com Deus. Eu sei que se você está aqui hoje, você está porque em momentos da sua vida o seu coração já foi marcado pelo Senhor, não é verdade?
Perseverança significa manter o coração cheio por causa dessas experiências com Deus. Significa manter o coração completo, sem espaço para receber nada de fora, até que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Isso é perseverança. Mas o que ela faz? O que a perseverança fez com Caleb? O texto nos diz que porque Caleb estava com o coração cheio, decidido, inteiro, em um só propósito, que era o de cumprir a palavra de Deus, de ver a palavra de Deus se concretizando na vida dele, e ele caminhava naquela direção, ele se lembrava das experiências, ele se lembrava dos eventos, e nada absolutamente conseguia encontrar espaço para desviá-lo do caminho, porque Caleb perseverou. Diz o texto, versículo 10, que o Senhor o conservou em vida. A perseverança traz vida. O coração que é decidido em um só propósito, que está cheio, lembrando-se da palavra e das promessas de Deus, e que não aceita sugestões novas, que não é influenciado pelas circunstâncias ao redor, que não se deixa levar pelas palavras dos homens, porque ele está cheio de Deus e da palavra de Deus e das experiências com Deus. Esse coração é guardado com vida pelo Senhor. E vida no Antigo Testamento tem um significado também muito peculiar, não tem simplesmente a ver com anos de idade. Às vezes nós pensamos em vida, que o Senhor conservou em vida, nós só pensamos em idade, não é verdade? Eu tenho uma tia-avó e o Benjamin gosta muito dela. Hoje eu estive com o filho dela, meu tio. Meu tio tem 86 anos. A mãe dele é viva, a tia Anita. Ela tem 103 anos. E nós pensamos que vida se refere apenas a essa idade cronológica. Não é isso que a Bíblia nos fala acerca de vida. A vida, o significado de vida na Bíblia é o oposto isso mesmo, de morte. Morte na Bíblia tem um sentido de desagregar. Morte, o sentido de morte na Bíblia é divide, desordem, caos. Onde há morte, há caos. Onde há morte, há desordem. Onde há morte, há divisão. Onde existe morte, existe destruição. Onde existe morte, existe contenda. Onde existe morte, existe briga. Tudo aquilo que desagrega, tudo aquilo que separa, tudo aquilo que divide, tudo isso é reflexo de morte. A Bíblia, portanto, ela coloca lado a lado e compara vida e morte. Se morte é tudo aquilo que desagrega, tudo aquilo que traz caos, tudo aquilo que traz desequilíbrio, vida é o oposto. Vida fala de equilíbrio, vida fala de paz, vida fala de ordem, vida fala de crescimento, vida fala de saúde, vida fala de prosperidade, vida fala de tudo isso. Quando Caleb se volta para Josué e diz, porque eu perseverei em seguir o Senhor me conservou com vida e em vida, Caleb está dizendo, toda aquela morte que havia no deserto, e eles caminharam durante 45 anos no deserto, toda aquela morte que havia no deserto, morte que trazia caos, desordem, brigas, dissensões, problemas, nada disso me afetou. O Senhor me guardou com vida. É isso que a perseverança traz. Quando no nosso coração existe um propósito firme, e nós nos mantemos nesse propósito, porque vivemos experiências com Deus, porque o nosso coração está marcado por Deus, e caminhamos nessa direção, o que vivemos na nossa caminhada é vida, é paz. É isso que a perseverança traz. Não quer dizer que ao nosso redor tudo vai estar bem. Ao redor de Caleb as coisas não estavam bem.
Ele estava no deserto. Houve momentos em que ele viu conhecidos dele morrendo por picadas de cobra. Houve momentos em que ele viu diversas tribos de Israel vivendo rebelião, e a terra se abriu para engoli-los. Houve momentos em que ele viu pessoas ao redor dele morrendo por causa de pragas. Houve momentos em que ele viu companheiros dele sendo mortos ali, na situação de Baal Peor com Balaão. Ele viveu e vivenciou todas essas situações e circunstâncias. Esse era o ambiente de Caleb. Mas na vida de Caleb, na casa de Caleb, porque Caleb manteve o coração dele firme, pleno, cheio, inteiro em Deus, ele disse: eu vivi vida. Na minha casa havia paz. Entre os meus familiares havia bom relacionamento. Nas minhas tendas, a criação que eu tinha dos animais, eu não perdi nenhum. Deus me conservou com vida. Se nós quisermos pensar perseverança em 2018, e eu tenho a certeza de que todos nós vivemos essa expectativa no nosso coração. O mundo parece viver uma situação cada vez mais complicada. Guerras, rumores de guerras, caos, violência, destruição em tantos lugares. E o nosso coração clama por paz. Clama por isso que Caleb experimentou vida. Vida. E se quisermos experimentar vida, se quisermos gozar dessa proteção de Deus, impedindo que a morte que desagrega e que destrói chegue até a nossa casa, a palavra-chave é perseverança. É manter o coração firme em um só propósito. É manter o coração cheio, para que nada absolutamente venha conseguir ocupar espaço no coração para desviar você do caminho. E o resultado final: Caleb pediu um monte, Josué disse para ele que sim. Caleb disse: eu sei que os gigantes estão ali, mas eu sei que o Senhor vai ser comigo para desapossar aqueles gigantes como prometeu. Versículo 12, Josué abençoou Caleb e deu a Caleb Hebrom. Versículo 14, portanto Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné o quenezeu, em herança até o dia de hoje. Por quê? Visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os enaquins. E como termina esse versículo? Por causa depois da perseverança de Caleb, ele conquistou Hebrom. Diz o texto que a terra repousou da guerra. Se a perseverança nos faz ter vida, a perseverança nos traz paz. As guerras de Israel cessaram nesse momento, porque a palavra de Deus havia se cumprido na vida de Caleb. E quando a palavra de Deus se cumpriu na vida de Caleb, a bênção veio não apenas para Caleb, mas para todo o povo de Israel. A terra toda descansou da guerra. A perseverança traz benefícios não somente para você que persevera, mas para as pessoas à sua volta. Pessoas que nem sequer viveram essas experiências que você viveu com Deus, essas experiências de perseverança, elas também são alcançadas, elas são beneficiadas. Existe paz, paz que transborda da sua vida e por causa da sua obediência a Deus, da sua perseverança a Deus, e atinge outros.
Quais palavras Deus trouxe ao seu coração? Quais são as promessas que você guarda dentro de você? Não quer dizer que sejam promessas recebidas somente hoje, ou ontem, ou semana passada. Talvez promessas que você tenha recebido há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. Perseverança significa se lembrar dessas promessas. Perseverança significa guardar essas promessas, encher o coração com as experiências que você teve com Deus, e não deixar nada, absolutamente, nenhuma palavra nova, nenhuma circunstância nova, nenhuma adversidade, nenhum gigante, nenhuma cidade fortificada, nenhum medo, nenhuma ansiedade, encontrar brechas para ocupar algum espaço dentro de você. Talvez você tenha a promessa que Deus fez a você no seu negócio, e você viveu tantas situações difíceis esse ano, mas você tem a palavra de Deus, se lembra do caráter de Deus, e você está a ponto de desistir de tudo. Mas não faça isso. Se você tem a palavra do Senhor, se você a tem, guarde essa palavra no coração e cultive e regue essa palavra com as experiências que você teve com Deus. Persevere até o final. Talvez você tenha a palavra do seu filho. Há anos Deus falou com você que ia trazê-lo de volta para casa, e as circunstâncias, todas elas vêm para tentar desanimar você, para derreter o seu coração, como aconteceu com aqueles 10. Aquelas circunstâncias fizeram derreter o que havia no coração deles. Aquelas circunstâncias foram como que fogo, que queimaram tudo aquilo que eles lembravam de Deus e conheciam de Deus. E de repente as circunstâncias, as cidades fortificadas e gigantes ocuparam o coração daqueles 10, e por isso eles morreram. Não deixe isso acontecer com você. Que os nãos do seu filho para Deus não sejam suficientes para abafar as promessas que Deus fez para você em relação ao seu filho. Guarde essas promessas, apegue-se a essa palavra, cultive essa palavra com as experiências e os eventos de Deus na sua vida. E pode ser amanhã, ou semana que vem, ou mês que vem, mas o fato é que é impossível que pereça sem Deus um filho de tantas lágrimas. É impossível. Existe uma promessa no seu casamento, nos seus estudos, em tantas outras áreas da sua vida. Guarde a palavra, regue-a com as experiências que você já teve com Deus. Preserve o seu coração inteiro e cheio e completo com aquilo que Deus já fez. E não permita que gigantes, que cidades fortificadas, que eventos mais variados distraiam você do caminho. Fique firme, permaneça no alvo, siga em frente. Há muitos anos atrás, um homem chamado William Wilberforce teve uma experiência extraordinária com Deus na Inglaterra. A Inglaterra ainda praticava o tráfico de escravos no mundo. Ela tinha muitos navios, e nesses navios eles traziam escravos da África, distribuíam esses escravos nos Estados Unidos, em outras ilhas, na Índia, no Brasil e assim por diante. E o William Wilberforce, um jovem, teve uma experiência com Deus e recebeu uma palavra de que ele deveria, na política, lutar contra a escravidão. Ele deveria lutar contra o tráfico humano. E no primeiro ano do mandato dele, ele apresentou um projeto para acabar com a escravidão, e ele perdeu. No segundo ano, ele perdeu. No quinto ano, mais uma vez ele perdeu. E parecia que a situação estava cada vez mais difícil. 10 anos, e ele perdeu de novo.
Muitas vezes ele pensava em desistir, mas pessoas ao redor dele lembravam-no da palavra, da promessa de Deus, e encorajavam-no a seguir adiante, a não desistir. Parecia complicado, porque os donos dos navios negreiros eram muito ricos, muito poderosos, e parecia que eles compravam as pessoas e os parlamentares vez após vez, e William Wilberforce se via como homem sozinho, lutando contra tantos gigantes, e muitas vezes ele estava a ponto de desfalecer, era tão difícil, mas ele mantinha o coração dele cheio, por causa das experiências que ele tinha com Deus. Ele se lembrava do caráter de Deus, ele tinha a palavra de Deus. E depois de mais de 2 décadas, William Wilberforce já era velho, estava doente em casa, vivendo os seus últimos dias, e de repente alguém bate à porta da casa dele. Eram notícias do parlamento inglês, e aquele homem trazia as notícias dizendo: William, passou a sua lei, a partir de hoje a Inglaterra aboliu e acabou com a escravidão em todos os seus territórios. Nós vencemos, nós vencemos, nós conseguimos mudar a situação do nosso país, William, nós conseguimos porque você não desistiu. Mesmo vivendo momentos de deserto, como Caleb, diga para o seu irmão: meu irmão, não desista, permaneça com o seu coração cheio, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Nós não vamos morrer no deserto. Eu não vou morrer nesse deserto, vou atravessar e chegarei na terra dos teus sonhos, promessas que não podem falhar. Você pode erguer uma das suas mãos e dizer: Senhor, faz-me lembrar das experiências que eu já tive contigo, da tua bondade, da tua misericórdia que me sustentaram a cada manhã. Ah, se eu cheguei até aqui, ó Deus, eu não vou retroceder, eu não vou olhar para trás, eu vou avançar para as promessas do Senhor. Eu não vou morrer nesse deserto, vou atravessar e chegarei como Caleb na terra dos teus sonhos, promessas que não podem falhar. Aplauda o Senhor que é fiel, e como Caleb nós vamos permanecer e vamos chegar. Aleluia! O sol tão quente, a dor, medo, silêncio, incertezas, serpentes mortais me ameaçam. O vale da sombra traz dúvidas. Luto pra não me esquecer, confiar e acreditar. Tua palavra jamais passará. Este deserto
deserto florescerá. Eu não vou morrer neste deserto, vou atravessar e chegarei na terra dos teus sonhos, promessas que não podem falhar. Eu não vou morrer neste deserto, vou atravessar e chegarei na terra dos teus sonhos, promessas que não podem falhar. Clamamos a ti, Senhor. Eu luto pra não me esquecer, confiar, acreditar em ti, Senhor. Tua palavra jamais passará. Este deserto florescerá. Eu não vou morrer neste deserto, vou atravessar e chegarei na terra dos teus sonhos para mim, Senhor. Promessas que não podem Lembra-me, Senhor, da tua fidelidade no meio do deserto, ó Deus. Mostra-me quem tu és, lugar de encontro e manifestação. Água da rocha e maná, lugar de viver pela fé e adorar. Coluna de nuvem pra nuvem, lugar de esperar e mover em tua direção. Declare como Caleb: eu não vou morrer nesse deserto, vou atravessar e chegarei na terra dos teus sonhos, promessas que não podem Eu não vou morrer nesse deserto, vou atravessar e chegarei na terra dos teus sonhos, promessas que não podem falhar. Quantos creem? Quantos podem dizer obrigado, Deus, por tua palavra eterna que nos sustenta?